vamos agora pra Takopi Original Sin, um anime que terminou antes da temporada acabar, porque ele é um anime curto, ele é um anime de 6 episódios. E aqui temos o próprio Takopi, que é um polvo alienígena que veio do planeta feliz pra Terra, e ele quer tentar fazer as pessoas felizes, né? E aí ele encontra a Shizuka, que tem uma vida bem merda, ela sofre bullying na escola, ela tem uma família completamente desestruturada, e ele tenta, segundo as artimanhas e os objetos que ele tem, tentar fazer a Shizuka feliz. Só que ele acaba vendo que não é tão simples dele conseguir fazer ela feliz, porque esse contexto que ela é inserida, tanto familiar, quanto da escola, quanto do próprio ambiente que ela vive como um todo, não dá pra resolver apenas, com a asinha que faz você voar, com a fotinha que faz você voltar no tempo, ou com outros apetrechos que ele utiliza pra tentar fazer ela feliz. E, assim, cara, pra quem ainda não viu, talvez essa review vai ter um pouco de spoiler, ou a gente vai ter que entrar em alguns momentos da obra que são um pouco mais pontuais e um pouco mais... Ele segmenta melhor a história e, assim, não dá pra falar de Takopi sem dar esses leves spoilers. Então, se você não viu Takopi, você quer uma conversa antes de entrar no anime, a gente vai tentar segurar o máximo possível, mas tem coisa que não dá pra deixar de falar. Porque Eu já adianto uma coisa aqui, desculpa te cortar o seu aviso, mas eu já adianto. Eu vou falar muitos spoilers de Takopi, então se você só quiser a nossa opinião prévia, anime nota 7, texto mid, boa produção, beleza. Mas eu quero falar muito de coisas adentro dessa história que, meu amigo... Ok, então o Rafa abriu a porteira. Se você não acompanhou o Takopi e quer de fato essa review rápida, eu vou ser sucinto assim como o Rafa. Eu dou meu 8 e reitero, que produção fantástica. Que produção maravilhosa. Eu me tornei melhor amigo do diretor de Doutor Pedra. Que cara bom. O Shinya Ino é bom demais, cara. Cara, não só ele. Ou melhor, eu acho que ele é um bom diretor, ponto, porque ele sabe... O que me pareceu é que ele sabe muito bem gerenciar o todo. Sim. Então, por exemplo, você... Vamos trabalhar, inclusive, numa frase que o Igor diz há muito tempo, e acho que o Takopi é um bom exercício de entender essa frase. Sim. Produção também é texto. Então, o que o Shinya Ino faz? Ele faz uma cena em Takopi, mostrando, por exemplo, a vida da Shizuka. Aí ele trabalha bem isso em character design, porque todo o design de Takopi é bem diferente, bem expressivo, bem único. Ele trabalha muito bem isso na montagem da cena, então escolha de enquadramentos, coloração, toda a composição da cena em geral é muito interessante e conta muito sobre essa história. E uma coisa que mais me ressaltou na parte sonora, em específico, interpretação. Já são dubladores muito bons, o próprio Takopi, a dubladora é a dubladora do Hantaro. Mas você pega outros dubladores como a Rei Ueda, que faz a Shizuka, a Konami Kohara, que faz a Marina, e a Nagase, que faz o Naoki Asuma. Todas entregam um trabalho assustador de interpretação. Honestamente assustador. Cada ênfase, cada detalhe, mudança de sentimento... eles não só interpretam muito bem, mas são muito bem dirigidos, para que a cena componha exatamente o que ela quer dizer. Então, assim, o trabalho do Shinya Ino e de toda a staff geral de Takopi é simplesmente perfeito para essa história. É perfeito, não há outra palavra. Ele é perfeito. Sim. E ele alavanca tudo o que a história quer conversar e o que ela quer dizer. E a partir disso a gente pode falar um pouquinho dessa história, né? Porque assim, existe uma coisa que eu já tinha falado na review de primeiras impressões, que foi... você tem que entender o que Takopi quer falar, porque senão você não entra nessa história, seja por N motivos. Porque a história é muito pesada, porque de fato ela apresenta coisas muito pesadas. Seja porque ela... a forma como ela faz isso é muito mover trave, sinceramente. Ou até pela forma que a própria história é muito curta, então ela não tem como escovar muita coisa do que ela realmente quer dizer. E aí vem vou começar
um elogio pra história de Takopi, na verdade. Ela é consistente. Se você entende a forma como ela quer já se apresentar do começo ao fim, você nota que não mudou muita coisa do começo ao fim. Ah, mas o final é mais absurdo, ou deixa a desejar, ou tem uma situação lá no meio que não faz sentido. Isso é a forma que Takopi sempre levou a sua história. Uhum. Ele apresenta o problema, ele literalmente passa 15 minutos do episódio, ó, é o problema, ó. E aí ele discorre um pouquinho sobre isso e já corta pra próxima. É o que ele sempre fez. Então, o que você vê no primeiro episódio, seja em qualidades e em defeitos que você vê de qualquer âmbito, ele vai seguir até o final. Uhum. Eu concordo, cara, porque Takopi é uma experiência muito louca. Por ser um anime menor, por ser um anime com muita intensidade de produção e abordando um tema bem sensível. Tipo, é muito sensível o que ele fala. Sobre bullying, violência, assim, desamparo de crianças que são largadas em famílias completamente desestruturadas, onde todos os adultos jogam a culpa sempre nas crianças de tudo. Né? E as crianças têm que resolver tudo. E é sempre pela perspectiva das crianças. Não são nem adolescentes, eles não têm nem maturidade pra entender seus próprios sentimentos. Tem muitos momentos que eu acho muito crível o quão genuínos são algumas expressões emocionais que Takopi traz, de apenas reações. E esses personagens, eles estão presos a isso. A Shizuka, a Marina, o Azuma, tá todo mundo nesse barco. Sempre num contexto complicado, onde eles têm problemas que os adultos jogam em cima deles, e eles apenas replicam alguns desses problemas e nem sabem se são problemas. A Marina é extremamente agressiva, porque ela sofre agressão em casa. Ela culpa a Shizuka pela família dela estar destruída, e pra isso ela é normal, porque ela não tem esse filtro, ela não tem esse entendimento de mundo. A Shizuka, ela começa a mostrar umas visões muito deturpadas de o que é normal, do que é aceitável, do que é fazer bem, do que é bom pra ela, porque ela não tem esse filtro, ela não tem essa instrução. Então você vai gerando esse ciclo de violência e antipatia que ele apresenta bem. Takopi, ele traz esse tema, ele não destrincha tanto, ou ele é multidisciplinar de como ele destrincha, ele é mais direto ao ponto, porque até respeitando a perspectiva dos personagens, são crianças, então essa forma mais direta de ir ao ponto, ou de pensar, ou apenas reagir a uma situação, eu acho bem genuína. E aí, vem o diretor e toda a produção da obra fazendo subtexto. O subtexto, ele ajuda tanto a Takopi a contar a sua história, que é um absurdo. Ou melhor, é tão absurdo que ele melhora coisas que às vezes você fala, poxa, mas isso daqui tá meio superficial, ou tá mesmo um momento, chora, shonen, sabe? Porra, cena triste pra caralho, chora aí. Aí você fala, caraca, se eu não tô conectado sentimentalmente a esse sentimento, talvez eu não vou chorar. Mas ele dá toda a ambientação possível, toda a cena te motiva a isso, que você entra no sentimento do personagem. Então é mérito de Takopi como um todo, como um projeto como um todo. Mesmo que o roteiro, de fato, às vezes ele seja meio linear, ou ele não destrincha melhor a problemática da cena, né, ou da situação, deixando muito pelo subtexto, e aí você vai montando quebra-cabeça, e eu acho que o Takopi acaba saindo num saldo super positivo quando ele faz isso, né? Principalmente quando ele vai mais para cenas finais, que ele precisa fazer muito disso. Você fala, ok, é um acúmulo de informações e segue. Mas aí eu vou ser o cara chato. Porque normalmente eu sou o cara chato, você percebe? Eu tento ser o cara positivo, mas eu sempre viro o cara chato. Você é o cara chato? Eu pensei que o Igor era o cara chato. Não, mas quando assistiu o Igor não tá. Ah, tá, ok. Porque assim, eu quero só alterar uma frase que você deu que, tipo, ele é multitarefa em apresentar, multidisciplinar em apresentar essas coisas. Eu prefiro trocar o multidisciplinar por uma palavra melhor. Seletivo. Seletivo. E é abertamente muito cachorro na hora de escolher o que ele quer falar e quando ele quer falar. Sim. E assim,
E eu dou destaque pra isso, porque é um momento onde eu vejo que muita gente, inclusive eu tô vendo até no chat, que começa a se incomodar, porque a série aplica isso e não fala desse. Não fala do tipo de tema de uma maneira que seja, digamos assim, mais agradável. Quando eu não falo nem agradável no sentido, é positiva, não. É agradável num ritmo que a pessoa que está consumindo isso, principalmente alguém que passou por isso, aprove e pense, isso aconteceria de fato numa vida real. Sendo mais didático, né? Isso, sendo mais didático. Obrigado. Só que Takopi não é isso. Não. Então, ele tem escolhas que são abertamente muito cachorros. E que se fosse, como eu fiz a comparação antes do vídeo, se fosse num Elfen Lied, num anime de Higurashi, ou numa obra do Hiroyoko como Inuyasha Gigantes, a gente estaria caindo no pau. Uhum. Por exemplo, o melhor episódio de Takopi, acho que o Thunder concorda comigo, o episódio 4 do Asuma. Sim, com certeza. Só que ele tem uma canalice cachorra tremenda. Quando ele apresenta a mãe do Asuma, ele dá uma perspectiva pesada, como todos os adultos dela, uma pessoa que não tá ligando pro filho de verdade, ela quer algo pra ela mesma. E ele trabalha nessa perspectiva X por 99% do episódio. Uhum. Chega no final, e só para dar o contraponto de que isso não é verdade porque o irmão do Asuma não é assim, ele fala, o irmão do Asuma chega e fala, não, mas veja bem, a nossa mãe na verdade faz de outra forma. Ela tem perspectivas assim como eu, então todo mundo tem esses seus problemas. Eu penso, não, beleza, pro argumento faz sentido. Só que se a gente pega na história, isso é mentira. Mas a gente não tem essa mentira. perspectiva sequer, pra você ter uma ideia, sequer nas cenas que ela aparece com o Naoki, a gente tem nem que seja um dedo dessa perspectiva. Isso não acontece. Uhum. E quando acontece, não é nem apresentado pela produção, é só falado. Sim. Então, você nota muito bem como isso é muito cachorro. Mas, novamente, Takopi sempre fez isso. Ele jogar mover a trave pra brincadeira dele, pra conversa dele, é algo que ele sempre fez. E no final do dia, o que realmente importa é como a produção nesse momento ela consegue dar uma volta muito esperta, inclusive, pra ressignificar essas cenas e apresentar esses diálogos. Então, novamente, com o uso de montagem de cena, com o uso da própria interpretação dos personagens, parabéns inclusive pro Ryo Tosaka naquele momento que ele faz o irmão do Naoki e manda muito bem. Uhum. Ele consegue dar uma volta nisso e ressignificar a cena. Uhum. Então, é cachorro? É! Mas no jogo principal que o Takopi quer fazer, que é no âmbito sentimental, e entendo sentimental não só te fazer chorar, te fazer sentir mal, ele consegue fazer isso bem. Uhum. Ele faz isso o tempo todo. Tanto que eu mesmo falo. Eu vi os fios de Takopi 99,999% dos episódios. E mesmo vendo, mesmo entendendo, sacando exatamente do que ele tava fazendo, eu passava o episódio com um apertão no peito, sabe? Porque as cenas são, sim, pesadas. As cenas... é choque pelo choque. Sim. E se é pelo choque, parabéns, é um 10, porque funciona pra caralho. Eu que sou uma pedra, o Thunder sabe que eu sou uma enorme pedra pra sentimento desse coisa do tipo. E eu tava todo episódio com o peito apertado, pensando, cara, isso é pesado, isso dói. Uhum. Pode não ser exatamente do jeito que funciona, mas ele tá atingindo o objetivo dele, sabe? Sim. Eu acho que o grande mérito disso é ele jogar o jogo com as regras dele. Diferente de certos animes aí, né, de robozinhos espaciais que muda a regra no final do jogo, aqui ele joga a regra do jogo desde o começo até o final. E eu respeito isso. Por quê? O episódio 4 é um ótimo exemplo. Mas chega no final e parece que é uma grande mentira, o anime tá mentindo pra você, porque ele está. Porque de fato ele está. A visão do Junya sobre a mãe é diferente do Naoki, porque, de novo, a história não é sobre uma visão onipresente, onisciente da situação. É esse personagem vendo essa situação dessa forma, com o filtro dele. Assim como o Naoki também vê a situação com o filtro dele. Você, como espectador, vê também com outro filtro.
Acontece que o nosso filtro como espectador, ele fica muito atrelado ao subtexto. São os elementos de construção de cena, de cenário, de ambientação, de subtexto que te faz entender a ótica da obra com um pouco mais de amplitude. Porque pelo Naoki, você não vai ter essa amplitude. Porque é coerente pra ele não ter. Ele é uma criança. Ele tá vendo a mãe destruindo a mente dele dia após dia, sendo extremamente narcisista e capacitista, e quando ele é quebrado em cima disso, não tem perspectiva, não tem desdobramento, não, tem, tipo, destruição, tem desespero. E ele acerta muito nisso. E quando ele sempre tá tratando os personagens com muita coerência dentro dessa perspectiva de personagem, quando ele conduz cenas, é onde Takopi brilha. É onde Takopi ele tira o máximo dele. Porque quando o personagem está inserido naquele contexto, o contexto é da perspectiva dele. Por mais que você saiba que existem subtextos, que existe sim, de fato, alguns tons de cinza, a obra não vai abordar esses tons de cinza. Porque não tem como abordar esses tons de cinza, não tem como articular isso. A obra são sobre crianças sofrendo essa violência, esse abuso, esse assédio moral, esse desamparo. Então, quando o Takopi trabalha dessa forma, ele acerta demais. O próprio Takopi, o polvo, ele é um mal necessário para a obra. A obra começa a brilhar quando ela começa a abordar as consequências das ações do Takopi. E você fala, nossa, isso é muito interessante. Isso é muito... Ele cria mais dinâmica pra história. Ele mostra que, hora a hora, não são as consequências das suas ações, porque ele tava tentando ser legal, porque ele tava tentando fazer o bem, e aí ele deturpa essa visão de fazer o bem ao longo da narrativa. Então, cara, nesse ponto específico, como o Rafa falou, se fosse uma outra obra, um Gantz da vida, a gente tava batendo, mas pra Takopi, ele sabe fazer tão bem isso, que eu dou um joinha. Quando ele me engana, ou melhor, eu não tenho a mesma perspectiva que o personagem, é onde o Takopi, a obra, tá acertando. Porque não é pra eu ter. Eu, como espectador, não vou ter a mesma visão dele. Eu sei que ele tá mentindo. Eu sei que ele tá tendo uma visão errada. Quando o Júnior começa a falar bem da mãe, eu falo, eu sei que você tá errado. Eu sei que ela te trata diferente do seu irmão, porque essa mulher é canalha. Então você não vê o monstro que é tua mãe. E de fato, ela também não é o maior monstro do universo 100% das vezes. Essa mulher só tá muito fodida da cabeça e isso acaba acabando com os filhos por consequência disso. Assim como tantos outros personagens, quanto outros alunos, tantos outros adultos aqui, né? Eu me sinto mais enganado de uma forma negativa, como, por exemplo, é um ambiente escolar. E daí não tem muito... não destrincha muito, não tem muito tom de cinza por que todo mundo na escola é pau no cu, inclusive os professores. Não tem uma conversa sobre isso. Fica meio que tipo, Japão, derrê. Mas quando vai pro âmbito familiar das 3 famílias abordadas até então, falei, cara, não, isso daí eu entendo a complexidade, eu entendo que existe uma argumentação muito maior do que Takopi poderia fazer, porém, não faz sentido ele fazer. Inclusive, defendo muito o final de Takopi, não pelo eu defendo o quê, não o como. Vamos dizer assim que o Takopi ele teve algumas escolhas muito cachorra no final, de determinadas viradas pra fechar a obra. E eu falo, cara, eu entendi o que você fez, mas eu achei muito cachorro como você fez. O método que você utilizou. Mas a ideia que você teve é excelente. Não dá pra resolver esse problema com alienígena, com o poder da amizade, porra nenhuma. Isso não se resolve dessa forma. E foi meio que ele abordou de uma certa forma desse jeito. Só que, putz, as ferramentas de roteiro que ele fez, você fala, Takopi, Takopi. Eu já vou falar assim, não, mas antes eu quero dizer, viu, gente, o Thunder acabou de demonstrar como produção também é texto e ela engana a gente. Sim. Porque, inclusive, por exemplo, eu adorei que você citou Asa, porque pra mim tem algumas coisas muito interessantes de agora usar de negativo. Hum. Primeira,
Você deu até o exemplo de, dá pra entender, por exemplo, da mãe e tal, mas é estranho os professores, o pessoal da escola, ou, sei lá, qualquer adulto parecer simplesmente um pau no cu do caralho. Uhum. E eu digo, não tem diferença nenhuma. Zero. Porque, inclusive, eu achei engraçado como você deu toda uma explicação que a obra não dá. Nem fala sobre. Por exemplo, da mãe ter todo um problema, todos os estresses, porque a obra não dá isso. Não dá. Isso nem em subtexto, inclusive. Dá. Não dá. Não dá. Esse é o melhor. Sabe quando ela dá? Quando aí é o Junior falando, não, agora é isso. Sim, mas esse é o ponto, porque você não tem essas informações dos adultos. Mas aí que tá, não é só de uma questão de, tipo, não é questão de só ter uma questão dos adultos. É quando ela dá. Que quando ela dá, aí, desculpa, até o Feliz de Gantz, essas porra faz isso. Não, mas agora não é bem assim, veja a minha perspectiva. Zero perspectiva antes, né, parceiro? Tem uma coisa do Asuma que é muito ridícula. Que, beleza, ele é um moleque que estuda pra caralho, mas ele nunca alcança o frente da mãe. Ele segue a Shizuka no momento. A Marina morre porque o Takopi do nada tem força suficiente pra bater nela com uma câmera da Barbie e matar ela. Com um troço mentindo craniano. Sim, é tipo a cena do despertador de Higurashi. De certa imediatamente inocentado, inclusive. Né? E aí a primeira coisa que o Asuma faz é, não, vamos se admitir pra polícia aqui. Mas Asuma, eu confio que você vai me tirar dessa. Imediatamente, a primeira coisa que o Takopi faz, sem contexto nenhum, é baixar a Freud na cabeça do menino. E fala, nossa, mas ela é que nem minha mãe, ela tem os olhos meio caídos, essa voz, meio assim, esse cabelo. Mas não tem como, eu preciso gadar pra comer ela, porque eu não posso comer minha mãe. Gente do céu! Isso é ridículo. Isso é o que eu falei que não é tão diferente assim. Porque na hora de puxar a cachorragem, Takopi é o primeiro a levantar a mão. Ele levanta até mais rápido que Gantz. Nem Gantz é tão rápido. E aí, quando ele conversa sobre... Ou melhor, não é que ele conversa, mas quando ele para fazer o episódio do Asuma, aí não muda nada, mas você entende pelo menos de onde veio isso. E assim, é uma abordagem que é arriscada de vocês fazerem em geral, não falo nem só pra Takopi ou essa história que eu citei, qualquer uma, porque você basicamente vai estar jogando uma moeda. O quanto o público vai comprar o seu absurdo pra depois querer entender por que isso acontece. E o que a Takopi faz é... Eu não sei no mangá, mas o que o anime faz é... Vamos depender que eles vão esperar e que a produção experimente isso bem. Porque ela faz isso. O episódio 4, novamente, é o melhor episódio de Takopi, é lindo pra caralho. Sim. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia parar de dar risada e falar... mas no final o cara só quer comer a mãe. Como não consegue, comer a mãe que é idêntica, né? E os episódios seguintes reforçam essa teoria. É o anime mais freudiano que eu já vi na minha vida. Pois é, e esse é um problema, assim, quase estrutural de Takopi, é um problema dentro da própria obra que não dá pra escapar, que o roteiro de Takopi de fato tem falhas. Porque tem coisa que, quando ele te deixa na inferência, ou quando ele te deixa no subtexto, ou quando ele vira a moeda no momento que é bem conveniente daquela informação ter, ele abraça. Ele não consegue ser mais sutil nisso daí. E aí, o diretor tenta, inclusive. Ele tenta muito fazer isso. Só que não dá pra fazer isso a todo momento. O texto também tem que fazer o lado dele. Se o texto fizesse isso, Takopi era 10, mas infelizmente não é. Mas aí que tá. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque isso também, por exemplo, que vale pra Marina e a situação da família dela. Vale pra própria Shizuka e do nada ela virar uma psicopata. Ou como do meio pra quase o final, eles fazem questão de antagonizar a Shizuka ao extremo pra depois dar o twist de falar, era pra ele vir aqui e matar a Shizuka. Então ele tem muitas essas cachorragens. Bem. Só que tem um detalhe. Por que o final incomoda muita gente? Porque o final faz a mesma coisa. Sinceramente, essa movida de trave, falar essas coisas, ele faz a mesma coisa. Só que ele tem uma coisa que o resto... Normalmente não tem. Às vezes tem, mas não é tão pesado quanto é no final. Existe uma contradição no final de Takopi que pessoalmente me incomoda também.
O Thunder tá certo. Um dos pontos finais de Takopi é que, olha, vocês são crianças, vocês não têm culpa do que tá acontecendo, mas vocês não vão conseguir resolver isso sozinhas. Não existe um material, um dispositivo mágico à la Doraemon pra resolver os problemas de vocês. Então, tudo que vocês têm que fazer, pelo menos, é não se matar. Exceto que o anime vai lá e dá na mão o dispositivo pra isso. A força alienígena pra isso. E eu não falo nem da volta do tempo. Eu falo do fato de que elas só conseguem se acalmar porque elas lembram do Takopi de alguma forma. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é não saber usar o recurso... É a ideia certa, mas o recurso errado. O meu problema com o final é isso, inclusive. Tipo, além disso, é como o recurso da viagem do tempo ela é utilizado. Porque não é, tipo... Ai, é muito cachorro isso. Tipo, caraca, você me espancou tanto que agora eu lembrei. Você fala, quê? Na real, é até pior. Porque, de novo, se fosse isso, eu falava, é Takopi, foda-se, é o que eu esperava. Mas o negócio não dá para a gente ter um dispositivo para resolver nossos problemas. Dito isso, toma o dispositivo. Mas veja bem, agora vocês não têm uma força alienígena em terceiro aleatório para resolver o problema de vocês. Dito isso, toma força alienígena para resolver o problema de vocês, mesmo lá fora. Quando elas lembram do Takopi pelo desenho, o que mais me incomodou, inclusive, mas você já não voltou no tempo e isso aconteceu com a Marina, então a Marina tecnicamente não tem nada a ver com você nesse contexto? Por que ela tá se lembrando? Porque ele é a força... Inclusive, Takopi, ele errou em ser um new type. Ele poderia fazer as crianças virar new type e isso seria um pouco melhor. Porque Takopi simplesmente... Eu acho que a cena também é bem ruim. Estou te espancando, olha um polvinho. Ah, lembrei de você. É muito cachorro isso. Mas a ideia do conceito da empatia, eu gosto. Eu gosto desse argumento de Takopi. Tipo, como que resolve isso? Primeiro, não resolve. Não são crianças que vão resolver esse contexto complexo. Segundo, o que as crianças podem fazer na situação delas? Pelo menos não se matarem. Ou entenderem que a situação é complexa e juntar as dores. Pô, tá uma merda pra mim, tá uma merda pra você. A gente tenta se ajudar. Enquanto a gente reza pro próximo dia os adultos não fazer mais merda e cagar mais ainda na nossa cabeça. Porque não tem como. A criança não é culpada nesse contexto. Eu gosto dessa reflexão de Takopi, eu gosto desse argumento. Porém, Takopi, ele não sabe usar muito bem esse recurso. Ele usa meio que na forma caralha. E mesmo com essa produção magnífica, ele não consegue tornar isso mais palatável. Ele não consegue corrigir de fato isso. Ele tem isso. Esse evento acontece. O diretor tenta. Mas eu acho que ele chegou no momento, ele viu assim o roteiro do original e falou, caralho, mano, como que corrige isso? Como corrige isso? Pelo contrário, ele tentou usar o que ele mesmo fez. Pelo menos foi o que eu notei. Ele olhou e falou, não, eu vou intensificar isso pra ver se ninguém percebe, né? Uhum. Porque, por exemplo, se o final de Takopi fosse volta-se no tempo e a Marina vai encher o saco da Shizuka, daí, sei lá, chega na casa dela, vê a merda que tá aí e tenta ter um pouquinho de empatia, eu falava, cachorro, é Takopi, foda-se, não é a primeira nem a última vez que ele vai fazer isso. Sim. Agora, quando ele faz isso, na literal lição de moral dele, inclusive, eu falo, não, peraí, né? Você mesmo não tá seguindo essa lição de moral. Uhum. Então, o final em específico é o único momento que eu acho que sim, o texto dá uma caída, porque ele desrespeita até as regras do jogo que ele tá jogando. Só que todas as outras, por mais cachorra que seja, por mais conveniente que seja, eu penso, tá, mas Takopi sempre moveu a trave e sempre apostou muito no isso é um emocional, você vai se sentir pesado e você vai, no pior dos casos, falar, isso não faz sentido, mas tem uma dorzinha no peito. E ele faz isso. Tipo, por mais que por mais que a produção realmente consiga levar, esse foi sempre o jogo das cadeiras que Takopi jogava. Uhum. Por isso que eu falo, o texto, querendo ou não, ele é só mídia. Porque ele o tempo todo tá jogando esses elementos e nunca apresentando. E nunca apresentando de fato, nunca conversando sobre eles. Ele joga e deixa pra execução visual trabalhar. Uhum.
Ajuda muito, inclusive, que ele é uma série curta. Então, tipo, tem muita coisa que, vamos fazer esse recurso extremamente absurdo só pra o texto fluir melhor. Beleza. Só que quando a gente senta pra falar realmente do que ele quer conversar, e a única passagem um pouco mais didática dessa situação é o final, e o final é contraditório, aí a gente tem um problema. Pois é, cara, eu acho que assim, no âmbito emocional ele acertou muito bem. No âmbito emocional, no âmbito da ótica que ele utilizou para os personagens, ele foi ótimo em apresentar essa dor, em apresentar essa confusão, em apresentar a perspectiva das crianças envolvidas nesse emaranhamento complexo de situações familiares péssimas. Porém, eu acho que o roteiro pelo roteiro, os recursos que ele utiliza para tal, ele quebra um pouco a suspensão de descrença, ele quebra um pouco essa fantasia que ele mesmo cria. E quando ele faz isso, é natural que algumas pessoas não gostem. É natural que algumas pessoas se sintam fora da obra, porque ele não fez por onde. Quando você precisava racionalizar um pouco mais, o roteiro não te ajuda. Ele é tão embrenhado em ser full sentimental que quando ele não consegue, e não é nem culpa da direção, nem da produção, é literalmente pelo roteiro te conduzindo a isso, você sente essa quebra. E pra uma obra full sentimental, quando dá essa quebra, é natural que as pessoas se sintam traídas. Porque o que eu vi muito pessoal falando, porra, Takopi é ruim, Takopi me traiu, o final é péssimo. Calma, você tá tão emocionado quanto Takopi. Você tá tão emocionado com esse personagem da Takopi. Porque ele não é uma atrocidade. Ele de fato teve problemas. Não acho que os problemas foram suficientes pra destruir Takopi. Muito pelo contrário. Porra, ainda ele é muito bom no que ele faz. Mas é visível que tem esses erros e eu acho que são erros conversáveis, são situações que dá pra ver e entender por que ele fez, né? E se isso era uma constante desde o começo. E sim, de fato, o roteiro teve constantes de escolhas desde o começo. Mover um pouco a trave, esconder a perspectiva, ressignificar algumas coisas que são detalhes que são importantes para você entender um pouco mais da tridimensionamento da obra, que ele muitas das vezes deixa de lado, porque ele quer maximizar esse impacto sentimental do momento. Então ele faz essas escolhas. Mas tem coisa que, de fato, eu acho que só o roteirista não soube manipular melhor aqueles recursos pra ser mais agradável, mais crível o que ele tava fazendo. O Takopi fui espancado, lembrei, eu falei, caraca, mano, você não assistiu Steins Gate pra saber da última cartada da Viagem no Tempo, né? Claramente Ele não fez assistiu isso. Steins Gate, ele claramente não pensou muito nisso. Porque ao menos o que ele conseguiu amarrar foi a ideia temática de qual que é o verdadeiro pecado de Takopi, que inclusive o maior pecado pra ajudar uma pessoa com bullying, que o próprio Osman demonstra isso também. Uhum. É a inocência de achar que tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver fácil. Isso não acontece. Então, ter essa dinâmica até o final, eu acho interessante. Só que, com os exemplos que ele dá, desculpa, com todo respeito, é o mesmo exemplo que eu veria num post falando, olha, vocês falam que anime é pra criança, olha, anime é adultão, olha Takopi aí. Né, paizão? É uma visão simplória, nesse sentido. Não é só simplório, é só bobo mesmo. Você não desenvolve isso. Takopi fica muito, novamente, porque você tem situações muito pesadas, que são muito bem executadas pela produção. Você sente. Tanto o pessoal tá falando aqui, mas ele não sabe fazer catarse. Ele não precisa. Ele não precisa. Porque o próprio contexto já é pesado o suficiente pra alguém que tá começando a assistir vai perceber. E ele é bem executado o suficiente pra a pessoa absorver esse tipo de mal, mesmo que ela seja no meu caso, que eu fiquei rindo falando isso não faz sentido por 5 episódios de 6. Porque ele também E ainda assim isso acontece. Ele não precisa te chocar no final, ele te choca no começo. O problema, que, como eu disse, é que no final ele chega no pior ponto possível, que é ele se contradiz. Aí, quando ele se contradiz, o texto cai. Só que assim, ao mesmo tempo que cai, eu penso, com exceção disso, não mudaria nada, porque o final me parece o final que Takopi faria. Um final do nada, conveniente, forçado, extremamente imbecil, que é a cara de Takopi. E é bem executado pela produção. Então, até as piadas do final, relacionadas a isso depois,
eu penso, cara, é bem produzido e ridículo ao mesmo tempo por conta do contexto que tá agora, mano. Não precisava. Mas é Takopi. É o texto que eu esperava. Então, eu sei que parece que eu estou malhando o Takopi demais dizendo que ele é o Kimetsu no Yaiba dos animes de drama, é porque ele é. Mas o ponto é pra mostrar justamente que a produção torna o texto mais interessante. Eu não acho, eu não sou tão duro com ele a esse ponto, mas eu ainda acho que, pô, no meio dessa dissonância de escrever do texto dele, eu ainda gosto, principalmente do argumento dele. Eu acho que o argumento final dele eu falo, tá, você teve problemas de apresentar isso, mas você tava no caminho certo, que é não dá pra resolver tudo com magia e nem não vai resolver. As crianças não vão resolver o problema. Você não vai abordar como resolve esse problema, porque você não vai criar uma argumentação sobre o problema numa esfera maior. Porque dá pra conversar, mas não é o que Takopi vai fazer, porque não é essa abordagem da temática que ele vai criar. Ele não vai criar um estudo de caso sobre problemas familiares pela perspectiva e pelo como esses adultos fazem isso. Qual é a forma que eles utilizam, ou como a vida deles tá tão fodida que eles acabam interferindo e machucando as crianças e destruindo a mente delas e fazendo o ciclo da destruição rodar. Não é sobre isso. Por mais que o tema ele aborde isso, ele não vai falar sobre isso ou vai resolver sobre isso. É sempre sobre as crianças. Então, Takopi meio que jogar esse mertiolate ali e falar, cara, pelo menos empatia, vamos lá, vamos tirar um pouco do new type dentro do coração de vocês. Eu falo, tá, ok, faz sentido. Mas, ainda assim, ele não tinha tanto domínio de roteiro pra conseguir fazer isso melhor. Ele não tinha ponto. Não é nem tanto, ele não tinha ponto, sem eufemismos aqui. Mas assim, novamente, só pra fechar nesse ponto, eu ainda acho que é só mídia. Porque ele sempre se propôs a isso. Não é como se ele estivesse falando, não, que eu tenho uma representação melhor. Não, sempre. Se eu quero ver, por exemplo, as crianças quebradas tem se desenvolver numa questão de humanidade pra não se perder e se tornarem suicidas, assassinos, essas porra, eu vou ler Higurashi, eu não vou ver Takopi, sinceramente. Mas ainda assim, ele sempre propôs a isso. E isso ele apresenta. É só no final que eu falo, desse texto nota 6 caiu pra nota 4, mas ainda assim eu não acho que vai diminuir tanto o 10 da produção, então... É o Kimetsu no Yaiba dos animes de drama. Eu adorei esse termo agora, vou usar ele pra Takopi. Eu discordo. A produção de Takopi é muito melhor do que a de Kimetsu, cara. Sim, mas funciona da mesma forma. Ah, meu Deus. Funciona Sabe o pior? Você falou, a produção é melhor. E o texto, Thunder? Eu acho melhor também. Sei não. Eu acho melhor, não. cara. Ai, porra, não. Eu não acho muito diferente dos flashbacks jogados de Kimetsu, mas... Não, eu acho que Kimetsu é muito pior, cara. Eu acho que ele é muito mais água com salsicha. O Takopi, ele quando ele acerta bem. Mas quando ele erra, dá uma dorzinha porque você fala, caraca, você sabe acertar bem. Você só não conseguiu acertar aqui e eu fico triste por isso. Por isso, eu dou 8 pra ele, cara. E assim, eu dou um 8... Ou melhor, era pra dar um 7, mas eu dou um 8 porque a produção é tão boa, é tão surpreendente, que ela dá uma levantada nessa moralzinha. E se fosse só o texto pelo texto, um 6 ali, tava de bom tamanho. Um 7, porque eu concordo até com o que falaram. A produção vai ser muito difícil sair algo assim de novo. Eu espero, inclusive, que tanto o diretor Shinya Ino quanto toda a staff do Initia consigam apoiar, dar um gás a mais no formato de minisséries, para daí mais histórias pequenas serem adaptadas e com uma qualidade do que a gente tem. E eu dou um 7, porque o texto nota 6, produção nota 10, tirar uma média 8. Só que pra mim esse anime, eu tava rindo muito mais dele do que deveria, então eu desço o drama dele pra um 7. Cara, no momento em que tocou um som de Ben 10, eu desisti. Eu falei, não tem como. Eu não vou levar essa minha série. Dessa cena. Eu vou te mandar depois que terminar a review, mas... Por favor. Isso acontece, tá? Presta atenção no episódio 3. Porque quando você me manda, porra, uma cena, um sonzinho de Ben 10, eu falei, não sei de onde você tá tirando isso, mas eu sei que você tirou. Depois eu vejo.